Juízes capítulo 17. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Disse este à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, e acerca das quais também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então disse sua mãe: Bendito do Senhor seja meu filho. E ele restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, porém ela disse: Da minha mão dedico solenemente este dinheiro ao Senhor a favor de meu filho, para fazer uma imagem esculpida e uma de fundição, de sorte que agora te tornarei a dar. Quando ele restituiu o dinheiro à sua mãe, ela tomou 200 moedas de prata, e as deu a ourives, o qual fez delas uma imagem esculpida e uma de fundição, as quais ficaram em casa de Mica. Ora, tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode de terafins, e consagrou um de seus filhos, que lhe serviu de sacerdote. Naquelas dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos. E havia um mancebo de Belém de Judá, da família de Judá, que era levita, e peregrinava ali. Este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Seguindo ele o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, à casa de Mica. O qual lhe perguntou: De onde vens? E ele lhe respondeu: Sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde achar conveniente. Então lhe disse Mica: Fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, o vestuário e o sustento. E o levita entrou. Consentiu, pois, o levita em ficar com aquele homem, e lhe foi como um de seus filhos. E Mica consagrou o levita, e o mancebo lhe serviu de sacerdote, e ficou em sua casa. Então disse Mica: Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Juízes capítulo 18. Naqueles dias não havia rei em Israel, a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar, porque até então não lhe havia caído a sua herança entre as tribos de Israel. E de Zorá e Estaol os filhos de Dan enviaram 5 homens da sua tribo, escolhidos dentre todo o povo, homens valorosos, para espiar e reconhecer a terra. E lhes disseram: Ide, reconhecei a terra. E chegaram eles à região montanhosa de Efraim, à casa de Mica, e passaram ali a noite. Pois, estando eles perto da casa de Mica, reconheceram a voz do mancebo levita, e dirigindo-se para lá, lhe perguntaram: Quem te trouxe para cá? Que estás fazendo aqui? E que é isto que tens aqui? E ele lhes respondeu: Assim e assim me tem feito Mica, ele me assalariou, e eu lhe sirvo e sacerdote. Então lhe disseram: Consulta a Deus, para que saibamos se será próspero o caminho que seguimos. Ao que lhes disse o sacerdote: Ide em paz, perante o Senhor está o caminho que seguis. Então foram-se aqueles 5 homens, e chegando a Laís, viram o povo que havia nela, como vivia em segurança, conforme o costume dos sidonios, quieto e desprecavido. Não havia naquela terra falta de coisa alguma, era um povo rico, estando longe dos sidonios, não tinha relações com ninguém. Então voltaram a seus irmãos, em Zorá e Estaol, os quais lhes perguntaram: Que dizeis vós? Eles responderam: Levantai-vos, e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muito boa. E vós estareis aqui tranquilos. Não sejais preguiçosos em entrardes para tomar posse desta terra. Quando lá chegardes, achareis um povo desprecavido, e a terra é muito espaçosa, pois Deus vos entregou na mão um lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então 600 homens da tribo dos danitas partiram de Zorá e Estaol, munidos de armas de guerra. E, tendo subido, acamparam-se em Kiriat Jearim, em Judá, pelo que esse lugar ficou sendo chamado Maanedã, até o dia de hoje, eis que está ao ocidente de Kiriat Jearim. Dali passaram a região montanhosa de Efraim, e chegaram à casa de Mica. Então os 5 homens que tinham ido espiar a terra de Laís disseram a seus irmãos: Sabeis vós que naquelas casas há um éfode, e terafins, e uma imagem esculpida e uma de fundição. Considerai, pois, agora o que haveis de fazer. Então se dirigiram para lá, e chegaram à casa do mancebo, o levita, à casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens dos danitas, munidos de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Mas subindo os 5 homens que haviam espiado a terra, entraram ali e tomaram a imagem esculpida, e éfode, os terafins e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta,
com os 600 homens armados. Quando eles entraram na casa de Mica, e tomaram a imagem esculpida, o éfode, os terafins e a imagem de fundição, perguntou-lhes o sacerdote: que estás fazendo? E eles lhe responderam: cala-te, põe a mão sobre a boca, e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. Que te é melhor? Ser sacerdote da casa de um só homem, ou de uma tribo e de uma geração em Israel? Então alegrou-se o coração do sacerdote, o qual tomou o éfode, os terafins e a imagem esculpida, e entrou no meio do povo. E, virando-se, partiram, tendo posto diante de si os pequeninos, o gado e a bagagem. Estando eles já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas vizinhas a dele se reuniram, e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após os filhos de Dan, os quais, virando-se, perguntaram a Mica: que é que tens, visto que vens com tanta gente? Então ele respondeu: os meus deuses que eu fiz, vós me tomastes, juntamente com o sacerdote, e partistes, e agora, que mais me fica? Como, pois, me dizeis, que é que tens? Mas os filhos de Dan lhe disseram: não faças ouvir a tua voz entre nós, para que porventura homens violentos não se lancem sobre vós, e tu percas a tua vida, e a vida dos da tua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou para sua casa. Eles, pois, levaram os objetos que Mica havia feito, e o sacerdote que estava com ele, chegando a Laís, a um povo quieto e desprecavido, passaram-no ao fio da espada, e puseram fogo à cidade. E ninguém houve que o livrasse, porquanto estava longe de Sidom, e não tinha relações com ninguém. A cidade estava no vale que está junto a Bet-Reob. Depois, reedificando-a, habitaram nela. E chamaram-lhe Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascerá a Israel. Era, porém, dantes o nome desta cidade Laís. Depois os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem esculpida, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, estabeleceram para si a imagem esculpida que Mica fizera, por todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Juízes capítulo 19. Aconteceu também naqueles dias, quando não havia rei em Israel, que certo levita, habitante das partes remotas da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina, de Belém de Judá. Ora, a sua concubina adulterou contra ele, e deixando, foi para a casa de seu pai em Belém de Judá, e ali ficou os 4 meses. Seu marido, levantando-se, foi atrás dela para lhe falar bondosamente, a fim de tornar a trazê-la, e levava consigo o seu moço e um par de jumentos. Ela o levou à casa de seu pai, o qual, vendo, saiu alegremente a encontrar-se com ele. E seu sogro, o pai da moça, o deteve consigo 3 dias, assim comeram e beberam, e se alojaram ali. Ao 4º dia madrugaram, e ele se levantou para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: fortalece-te com um bocado de pão, e depois partireis. Sentando-se, pois, ambos juntos, comeram e beberam, e disse o pai da moça ao homem: peço-te que fiques ainda esta noite aqui, e alegre-se o teu coração. O homem, porém, levantou-se para partir, mas, como seu sogro insistisse, tornou a passar a noite ali. Também ao 5º dia madrugaram para partir, e disse o pai da moça: ora, conforta o teu coração, e detente até o declinar do dia. E ambos juntos comeram. Então o homem se levantou para partir, ele, a sua concubina, e o seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia declina para a tarde, peço-te que aqui passes a noite. O dia já vai acabando, passa aqui a noite, e alegre-se o teu coração, amanhã de madrugada levanta-te para encetares viagem, e irás para a tua tenda. Entretanto, o homem não quis passar a noite ali, mas, levantando-se, partiu e chegou à altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Quando estavam perto de Jebus, já o dia tinha declinado muito, e disse o moço a seu senhor: vem, peço-te, retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passemos nela a noite. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: não nos retiraremos a nenhuma cidade estrangeira, que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Disse mais a seu moço: vem, cheguemos a um destes lugares, Gibeá ou Ramá,
e passemos ali a noite. Passaram, pois, continuando o seu caminho, e o sol se pôs quando estavam perto de Gibeá, que pertence a Benjamim. Pelo que se dirigiram para lá, a fim de passarem ali a noite, e o levita, entrando, sentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. Eis que ao anoitecer vinha do seu trabalho no campo um ancião, era ele da região montanhosa de Efraim, mas habitava em Gibeá. Os homens deste lugar, porém, eram benjamitas. Levantando ele os olhos, viu na praça da cidade o viajante, e perguntou-lhe: Para onde vais, e donde vens? Respondeu-lhe ele: Estamos de viagem de Belém de Judá para as partes remotas da região montanhosa de Efraim, donde sou. Fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Todavia temos palha e forragem para os nossos jumentos, também há pão e vinho para mim, para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma falta. Disse-lhe o ancião: Paz seja contigo, tudo quanto te faltar fique ao meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. Assim o fez entrar em sua casa, e deu ração aos jumentos, e depois de lavarem os pés, comeram e beberam. Enquanto eles alegravam o seu coração, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, bateram à porta, e disseram ao ancião, dono da casa: Traze cá para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. O dono da casa saiu a ter com eles, e disse-lhes: Não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais essa loucura. Aqui estão a minha filha virgem, e a concubina do homem, fala-seis sair, humilhai-as a elas, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos, porém a este homem não façais tal loucura. Mas esses homens não o quiseram ouvir, então aquele homem pegou da sua concubina, e lhe atirou para fora. Eles a conheceram e abusaram dela a noite toda até pela manhã, e ao subir da alva deixaram-na. Ao romper do dia veio a mulher e caiu à porta da casa do homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. Levantando-se pela manhã seu senhor, abriu as portas da casa, e ia sair para seguir o seu caminho, e eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: Levanta-te, e vamo-nos, porém ela não respondeu. Então a pôs sobre o jumento, e partindo dali, foi para o seu lugar. Quando chegou em casa, tomou um cutelo, pegando na sua concubina, a dividiu, membro por membro, em 12 pedaços, que ele enviou por todo o território de Israel. E sucedeu que cada um que via aquilo dizia: Nunca tal coisa se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isto, consultai, e dai o vosso parecer.